Bem, eu sou o professor Maurício Munhoz, bora para mais um vídeo de aprendizagem, bora. No vídeo de hoje, números decimais. Bora aprender? Bora. Vamos lá. O que são números decimais? Eu vou pensar o seguinte, números decimais, sim. Os números decimais, eles são caracterizados por duas partes. Duas, professores? Duas, sim. Então, tem duas partes, a primeira e a segunda. Só que no meio dessas duas aqui tem uma vírgula. Esta parte aqui chama-se de parte inteira. A parte de lado de lá, a gente vai chamar de parte decimal. Ok. Como assim, professor? Bora. Quando eu tenho aqui 0,54 na leitura, notem, esta aqui é a primeira parte, a parte inteira. E a segunda parte decimal. De novo, a parte inteira, 123, e atrás da vírgula temos a parte decimal. Legal! É só isso? Calma que a gente vai complicar um pouquinho mais. Bora aqui. De novo, eu quero que vocês olhem aqui, ó, nessas duas representações, porque aqui é uma boa característica, uma boa representação na reta numérica do número decimal. Se vocês olharem aqui, o 0,4. Como assim 0,4? Ou é 0, não seria 0, 1? Sim, o 0,4 ele está entre o 0 e 1. Ele fica no meio. Se vocês olharem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse 0,4 que está representado aqui na parte de baixo, ele tem duas partes. A parte inteira, que não chega a ter uma unidade, é 0, e a parte decimal, que é 4. De novo, agora a gente olha no segundo exemplo, que é o 2,6. Como assim 2,6, professor? Então tá, é um número que fica entre o 2 e o 3. Ok? Então ele tem dois inteiros. Dois inteiros, não chega no 3, então ele chega a 6 partes decimais. Tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas a parte decimal é representada pelo 6. Vamos um pouquinho mais para frente. Bora. Aqui eu tenho um pouquinho mais representado a forma de escrita do número decimal. Vamos lembrar um pouquinho? Vamos lá. Quando eu pego um número, vamos pegar o número aqui, 3,12. Ok? Nós temos a parte inteira, que é o 3, e nós temos a parte o 12, que é a parte decimal. Mas se a gente olhar um pouquinho melhor ainda, nós podemos representar esses caras da seguinte maneira. Bora lá. Vamos lá. Por exemplo, quando eu tenho o número 243, vamos lá, quem que nós temos no 243? Aqui eu só tenho o número inteiro, eu não tenho a vírgula. Beleza? Então, esse aqui é um número inteiro. Aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Concordam? Tá. Mas agora vamos supor que eu chegue aqui agora e faça esta parte aqui, é considerada a parte inteira. Notem, eu não tenho a parte decimal. Ele é um número inteiro, tá bom? Ele não tem a parte decimal. Mas vamos pegar agora o número 2 inteiros. E aqui, ó. Aí, em 134. Notem que eu tenho a parte inteira e a parte decimal aqui, ó, que é representada. Então, eu tenho a parte inteira, que seria a unidade, certo? Agora, a parte decimal, ela é representada também, tem nomezinho. O primeiro número que tem aqui, a gente chama-se de décimo. É parecido, é décimo, só que é décimo. É menor que o inteiro. 10 vezes menor que o inteiro. Depois, nós temos o centésimo. E depois nós temos o milésimo. Ou seja, essas são as unidades dos números decimais. Vamos voltar para cá? Porque aqui eu tenho um outro exemplo. Tá? Se você olhar o número 254,21. 0,21. Nós temos aqui a parte inteira e a parte decimal, certo?
A vírgula faz a metade dos dois, certo? Beleza. Agora a gente vai dar o nome. O 4 a gente já tinha falado, é unidade. O 5 é dezena. E os 2 é centena. Ótimo. Tá bom? Então temos 254 inteiros, parte inteira. Agora vamos olhar aqui para mim nos números atrás da vírgula, que são esses caras que estão aqui, ó. Ok? Vou colocar o rostinho aqui, ó. É esse e esse. Como assim, professor? Vamos lá comigo. Esse primeiro número atrás da vírgula, a gente vai dar o nome de décima. É letrinha D mesmo, parecida com a dezena. A segunda casa é o centésimo, 100 vezes menor. E o milésimo é 1000 vezes menor que o inteiro. Ok? Então, seria décimo, centésimo e milésimo. Como é que eu faço a leitura? Sempre a leitura é pelo último número, tá bom? No nosso caso aqui, ó, nós temos, ó, vamos lá, 254. Todo mundo concorda que o 254, que é representado por esse cara que está aqui, é o inteiro, certo? Então tá bom, fiz direitinho aqui, ó. 254 inteiros. E esse cara que está atrás? Professor, aqui é 0,21. Vamos lá colocar as letrinhas? Vamos lá. Unidade, décimo, é ao contrário. Isso mesmo, décimo, centésimo, milésimo. Note que o último número colocado aqui na nossa caixinha é o milésimo. Então, a gente lê por ele, 21 milésimos. De novo, vamos lá. Olha a parte inteira aqui na frente, representada por 2 inteiros. E o 34. O 3 é o décimo, o 4 é o centésimo. E eu vou fazer a leitura em cima do último. Então, 34 centésimos. Continuando o exemplo, nós temos o 11 inteiros. Olha que legal, representado aqui, ó, 11 inteiros. O 2, primeira casa depois da vírgula, é o décimo, então em 2 décimos. Dado sequência, agora vamos fazer o seguinte, eu vou representar o número na forma decimal. Como assim? Então vamos lá. Se eu pegasse aqui, eu vou pegar aqui uma fração, tá? Vamos pegar uma fração aqui, por exemplo, tudo na cara. Vamos pegar o 2 décimos. Eu vou pegar também o 2 centésimos. E depois eu vou pegar o 2 milésimos. Vamos representar esses números na forma decimal. Aqui eu tenho 2, coloco o 2 um pouquinho para frente. E aqui eu tenho 10. Como é 10 e só tem um zerinho, eu volto uma casa. Ó, voltei em uma casa. Aqui é 2 décimos. Se você olhar aqui, não tem nada inteiro, a primeira casa é décimo. Então, 2 décimos, leitura certinha. Aqui eu tenho 2, e como tenho 2 zerinhos, foi dividido por 100, aqui foi dividido por 10, eu volto 2 casas. 1, 2. 2 casas, certo? Beleza? E nessas casas que estão em branco, eu ponho 0. Leitura desse número, se você olhar aqui, é 2 centésimos. Se a gente olhar dessa outra maneira, eu tenho décimo e tenho centésimo. O último que faz a leitura, então, é 2 centésimos. E aqui eu tenho 2 milésimos. O 2, quantos zeros eu tenho? 3. 1, 2, 3. Põe uma vírgula. Essas casas em branco eu ponho 0. A leitura aqui depois da vírgula é décimo, centésimo, milésimo. Leitura 2 milésimos, certo? Como eu também já tinha visto aqui que é 2 milésimos. Vamos voltar de novo. Então, dá para a gente ver direitinho o que eu fiz aqui, ó. O 2 centésimos representados dessa maneira. Voltei 2 casas. Dá uma olhadinha no 13 décimos. 13 décimos, a representação da fração. É o 13, correto? Como tem um 0, eu volto uma casa. Olha que legal. 13 décimos. Professor, se tivesse um 100, eu voltava 2? Sim, mas não tem. Só tem uma. Então, certinha a representação. Vamos passar um pouquinho para frente. E agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar aqui, ó, e vamos situar o número aqui no 4.
0,04. Notem aqui que essa primeira casa é o décimo e o centésimo. Como são duas casas atrás da vírgula, eu vou representar aqui o 4, que é o único número inteiro que eu tenho, e coloco 2 zeros, certo? E agora, então tá certinho. O número 4 está duas casas atrás da vírgula porque é 100. Por isso que eu represento ele em 4 centésimos, tá? 1 inteiro e 345. Então, é o 1345. Você note que o número original, ele tem 3 casas atrás da vírgula. 3. Então, como são 3, eu ponho 1 com 3 zeros. Tá? Dá para pensar assim. Eu vou pegar aqui na tela. Vamos, por exemplo, 1,2. Eu pego 12. Ok? Quantas casas atrás da vírgula 1? Eu ponho 10. 12 décimos. Tá? Então, se eu chegasse e fizesse assim, 1,01, eu pegaria o número sem a vírgula, que seria o 101. Embaixo, quantas casas eu tenho atrás da vírgula? 2. Então, eu vou considerar, se aqui é uma casa é 10, aqui 2 casas seriam 100. Beleza? Tá aí. Curta, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Fui!